Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus que está escrito no capítulo 35 do livro de Gênesis, onde está escrito assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Sobe a Betel, habita ali e faz um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Por que Deus dá essa direção a Jacó? Porque Jacó estava completamente cercado. Ele não sabia o que fazer, não havia direção para ele seguir. Sabe quando você está num dilema, você está na oscilação entre dois opostos, mas Jacó não tinha dois opostos, era morte ou morte, porque os filhos dele haviam saqueado Siquém, haviam matado todos os homens, Simeão e Levi, e haviam defraudado a cidade de Siquém. Agora Jacó diz: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. E nessa hora em que ele tinha perdido a credibilidade, a segurança, não havia socorro para ele, Deus diz para ele: sobe a Betel e habita ali, e levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus está lembrando a Jacó: Jacó, não é a primeira vez que você se encontra numa situação tão difícil, não é a primeira vez que você se encontra sem saber para onde ir, não é a primeira vez que você se encontra só, em que você precisa de socorro e que você não sabe o que fazer. Então sobe a Betel, habita ali, levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, porque um dia, quando Jacó estava ameaçado de morte pelo seu irmão Esaú, aconselhado por Rebeca e Isaque, seus pais, ele vai para a terra de Labão, seu tio, e no caminho, cansado, Jacó chegou a um lugar chamado Luz. Ele estava tão cansado, já era noite. Ele parou, pegou uma das pedras do lugar, fez de travesseiro, deitou e dormiu. Eu não sei como uma pessoa pode deitar a cabeça sobre uma pedra e dormir. Você vê o cansaço que ele estava. E ele teve um sonho. E neste sonho havia uma escada posta na terra, cujo topo atingia os céus. Nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam, e perto dele estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu estou contigo.
quando a terra que agora estás, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. A tua descendência se espalhará como o pó da terra. Deus ali renova com Jacó a aliança que tinha feito com Abraão e com Isaac. Quando Jacó acorda, ele diz: quão temível é este lugar! É a porta do céu, é a casa de Deus. O Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Por isso, aquele lugar veio a se chamar Betel, porque vem de duas palavras hebraicas: Beit, que quer dizer casa, El é o Todo-Poderoso, casa de Deus, Betel. Quando Jacó acorda, ele tomou aquela pedra que ele fez de travesseiro, derramou óleo em cima e fez um voto a Deus: se Deus for comigo e me der pão que eu coma e roupa que eu me vista e me traga de volta à casa dos meus pais, o Senhor será meu Deus. A pedra que hoje eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Dali ele desceu para Padã Arã, que era a casa de seu tio Labão. Por que Deus, agora, depois de tantos anos, na hora em que Jacó está no desespero, na dor, na solidão, se sentindo perdido e morto, Deus diz para ele: Jacó, sobe a Betel e habita ali. Por quê? Porque Deus está dizendo para Jacó: Jacó, vai lá para aquele lugar onde tu tiveste o primeiro encontro comigo. Vai lá para aquele lugar onde eu vim ao teu socorro. Vai para aquele lugar em que a minha presença encheu o teu coração. Vai para aquele lugar onde tu te sentiste seguro. Vai para aquele lugar onde a tua esperança foi renovada. Sobe a Betel, fica ali no lugar onde eu passei a ser o teu Deus. Porque até aquele momento de Betel, Jacó não conhecia Deus, meus irmãos. Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas não era o Deus de Jacó. Quantas vezes nós crescemos numa família cristã? Os pais levam à igreja, nos ensinam a orar, nós vamos à igreja, quando chega lá pela adolescência, a coisa começa a desandar. Nós conhecemos ao Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, mas o meu Deus, meus irmãos, Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto, Ele tem filhos. O Deus do seu pai jamais será o seu Deus se você não o buscar de todo o seu coração, se você não tiver uma experiência com Ele. Nunca você vai ter. Você vai conhecer como o Deus do meu pai. Era assim que Jacó conhecia o Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu avô Abraão. Mas o Jacó não era Deus, não era o Deus de Jacó. Tanto não era que Deus se apresentou para Abraão, para Jacó. O pastor chegou aqui, ele não se apresentou: eu sou o pastor da igreja. Por quê? Porque todos sabem. Mas Deus se apresentou a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão,
teu pai e de Isaque. Então, se Deus se apresentou a Jacó, é porque Jacó não o conhecia, e Deus deu as credenciais. Quando Deus diz para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque, ele pensou: aquele Deus que tirou meu avô de Ur dos Caldeus, aquele Deus a quem meu avô entregava dízimo, aquele Deus a quem meu avô orava. Então ele conhecia Deus como Deus do avô, mas não era Deus dele. Ali em Betel, ele levantou um altar e ele fez um voto a Deus. Ele se rendeu a Deus, ele se assumiu diante de Deus. Todos nós precisamos desse momento. E agora Deus diz para ele, no momento da aflição: vai para aquele lugar, busca aquele momento, aonde tu me encontraste, aonde eu passei a ser o teu Deus. É preciso que nós saibamos que o encontro real com Deus se faz necessário na nossa vida, para que possamos caminhar. Quando nós olhamos hoje a igreja, nós vemos e pensamos: por que é que antes as pessoas tinham mais ânimo? Paulo orava: Eutico ressuscitou. Pedro orou: Dorcas ressuscitou. Por que é que as coisas aconteciam? Os crentes eram santos, os pastores eram respeitados. Porque hoje a igreja está tão absolutamente em cima do muro? Porque a igreja hoje está tão indiferente? Porque nós, os cristãos, perdemos a credibilidade. Eu estou numa cidade do interior de Minas, aonde o dono da concessionária disse: eu não vendo carro a prestação para pastor, vendo para qualquer um, menos para um pastor. Eu disse: por quê? Porque eles não pagam. Eu me senti tão devastada, porque há alguns anos atrás, ainda na mesma geração, quando o pastor falava, ele era responsável. Quando meu filho foi casar, o pai da moça botou a mão na cabeça: você está com vontade de namorar um evangélico? Essa raça não presta. Todos os que vão no meu consultório ficam me devendo. Crente, o que está acontecendo? Você já pensou nisso? Você não se cobra isso? O momento em que a igreja era respeitada, os filhos de Deus eram honrados e mereciam honra. O que está acontecendo conosco? Deixa eu dizer para vocês. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. A Bíblia diz que quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate
da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. No dia em que você ouviu a palavra da verdade, você se rendeu a Jesus Cristo, naquele momento o seu nome foi registrado, escrito no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você foi feito filho de Deus. Você passou da morte para a vida. Você nunca mais entrará em julgamento. Você tem vida eterna. E o Espírito Santo lhe foi dado. O Espírito Santo não lhe foi dado porque você merece, ou porque você é bom, ou porque você é digno. O Espírito Santo nos é dado porque nós precisamos. E Deus prometeu a todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, Ele recebe o Espírito. Então, no dia que você se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. O Espírito Santo está na sua vida. Deus enviou o seu Espírito para a terra no dia de Pentecostes. Já está aqui, não vai descer, já chegou. Bem, e agora? Nós ouvimos falar, Paulo cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito, João cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, e eu não estou cheio? O que está faltando para ver uma explosão de vida? Vamos lá para o princípio da narração bíblica. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você lê isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, lhe dá a nítida certeza que o Espírito Santo sobrevoava, pairava, para que nada acontecesse, ele tomava conta. Quanto tempo o Espírito de Deus ficou tomando conta daquele caos? A terra era amorfa, sem forma, vazia, trevas, e o Espírito tomando conta de quê? Para nada acontecer ali. Enquanto o Espírito cobre, um dia o Pai chegou lá e disse: haja luz. Quando esta palavra vem sob a cobertura do Espírito, houve uma explosão de vida. Pá! O caos foi embora, o cosmos, a criação começou. Ali, a palavra coberta pelo Espírito. Meus irmãos, tudo o que Deus vai fazer agora, Ele vai fazer de acordo com esta equação: palavra mais Espírito igual explosão de vida. Vamos dar um exemplo. Havia no Novo Testamento um ventre sem forma e vazio, que era o ventre de uma virgem. O nome dela era Maria, lá na Galileia, em Nazaré da Galileia. Virgem, o ventre é sem forma e é vazio. O anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, foi lá e, entre tantas coisas, disse para ela: Maria, terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. Ela diz: como se fará isso? Eu não conheço varão, eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo disse para ela: é fácil, Maria, a palavra já caiu no teu ventre, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer
será chamado Filho do Altíssimo. Maria pensou e disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá, explosão de vida, porque o Espírito veio sobre a palavra que já estava lá. Mais uma vez, Espírito mais palavra, explosão de vida. Vamos dar mais um exemplo. Jesus Cristo, que é Deus, ministrou para os seus discípulos. Você pode imaginar o que é você estudando a palavra de Deus com o próprio Deus? Porque Jesus é Deus visível, Deus possível, Deus palpável. Em João 14 ele diz para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Você já pensou o que é Deus ministrando a sua própria palavra, ensinando aqueles discípulos 3 anos? Puxa vida! Aqueles discípulos, com tudo que aprenderam, meus irmãos, serviram para nada não. Eles eram confusos, eles brigavam. Um deles vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado Malco. Era essa confusão. Eles estavam encharcados da palavra de Deus. Dá para você entender isso? Um dia, Jesus Cristo olhou para eles, depois que Jesus ressuscitou. Olhe bem, o Salmo 115, no versículo 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então os céus são de Deus, a terra é do homem. Jesus Cristo foi à cruz, ressuscitou, aparece no meio dos discípulos e diz: Shalom, toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. A minha autoridade é total nos céus e na terra. Eu sou homem, mas eu sou Deus. Você pode saber, meu irmão, tem um homem entronizado à direita de Deus, homem com corpo transformado. Agora, com toda a autoridade que eu tenho, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas agora não, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês têm toda a palavra, mas vocês não têm ainda o Espírito. Vocês estão encharcados da palavra, mas falta o Espírito sobre a palavra. Eles disseram: e aí? Jesus diz: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus os levou para Betânia. Enquanto Jesus dava as últimas recomendações, eles perceberam que Jesus ia descolando do chão e começou a ser elevado. Ficaram ali olhando. Foi preciso que viesse 2 anjos e dissesse: varões galileus, por que estáis aí a contemplar as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado voltará, assim como o viste subir. Desceram para Jerusalém. A Bíblia diz
que eles foram se fechar num salão em Jerusalém. A Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Uma porção de homens com medo dos judeus, fechados. Aqueles homens tinham toda a palavra, eles estavam saturados com a palavra, ficaram lá orando 10 dias. O que estava acontecendo em Jerusalém? Deus tinha separado 7 festas. Às vezes nós erramos, criticamos as igrejas por celebrarem festas judaicas. Só que estas festas que estão aqui em Levítico 23 não são festas judaicas, são festas do Senhor. Levítico 23, Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que celebrarei, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. É Deus dizendo: são estas as minhas festas. Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. 7 festas serão convocações solenes, santas convocações. Para estas 7 festas, os judeus se aglomeravam para ir para o templo em Jerusalém. Os judeus que estavam na diáspora, em outros lugares, eles se sacrificavam, eles juntavam dinheiro o ano todo para subir a Jerusalém, para ofertar no templo, para celebrar o Senhor Deus de Israel. Nesta época em que Jesus foi elevado aos céus, durante esses 10 dias que os discípulos estavam fechados, era o preparo para a festa de Pentecostes. Então Jerusalém estava ficando apinhada de judeus piedosos, que vinham de muitas nações da terra. Vocês sabem que o judeu ficou espalhado pelo mundo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diz a Bíblia, Jerusalém estava assim, cheio. A Bíblia diz que eles estavam todos juntos no mesmo lugar e ouviram um som do céu, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e foram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e cada um passou a falar em uma nova língua, segundo o Espírito os dirigia que falasse. Só que quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre a palavra que tinha sido ensinada por Jesus e estava no coração dos discípulos. Então aqui você vê o Espírito descer sobre a palavra. O que foi que aconteceu? Espírito mais palavra, explosão de vida. Assim como aconteceu lá no início, o Espírito pairava, a palavra veio, houve explosão de vida, o caos cedeu, o cosmos, a criação começou. No ventre de Maria, o anjo diz a palavra, o Espírito cobre, explosão de vida. Jesus, agora, a palavra estava no coração dos discípulos. Quando o Espírito vem sobre eles, explosão de vida. Aqueles discípulos começaram a falar em outras línguas das maravilhas de Deus. Observe,
Eles não passaram a falar em língua estranha, porque língua estranha é a língua de demônio. Meus irmãos, o dom não é dom de língua estranha, é dom de variedade de línguas. Está escrito em 1 Coríntios 12. Língua estranha não é dom do Espírito. O dom do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, dons de curar, operações de milagres, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Mas língua estranha, em nenhuma Bíblia você vai ler isso. Variedade. Quando o Espírito vem sobre esses discípulos, eles não puderam conter a explosão de poder, começaram a falar das maravilhas de Deus, em línguas daquelas pessoas que estavam ali presentes, que vieram de outras nações. Eles abriram as portas. O povo ficou maravilhado. Eles não entendiam. A Bíblia diz assim: quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são por acaso galileus, quer dizer, caipiras, todos esses que aí estão falando? E o que é isso? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medes, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Está vendo? Todos estavam atônitos, perplexos, porque o que foi que aconteceu ali? O Espírito veio sobre a palavra que estava no coração deles. Está vendo? Então, quando o Espírito vem sobre a palavra que já está em você, há uma explosão de vida. Quando a palavra vem e o Espírito já está em você, há uma explosão de vida. Nós estamos cheios já com o Espírito. Por quê? Porque nós nos rendemos a Jesus Cristo. Nós proclamamos Jesus Cristo como o único Senhor, suficiente Salvador. Mas o que é que está faltando então, para que haja uma explosão de vida? Palavra. Estamos precisando de palavra. Estamos precisando de palavra. Eu não estou, meus irmãos queridos, apontando o dedo para ninguém, nem estou acusando. Eu estou conversando com vocês da nossa realidade como igreja do século 21. É possível que nós sejamos a geração do arrebatamento. O que está acontecendo conosco? Não temos prazer de ficar 1 hora por dia com a palavra de Deus. Para onde nós vamos?
Para onde nós vamos? O próprio Pedro disse para Jesus: para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. O que está acontecendo? Vamos ver um pouquinho. Nós estamos reunidos, o nosso Pai nos reuniu neste lugar. Quando Jesus Cristo foi falar com João na ilha de Patmos, ele disse para João: João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Naquela região ali na Ásia Menor, meus irmãos, não fazem 15 dias que eu estava lá, e nós estávamos indo nas 7 igrejas e fazendo a primeira viagem de Paulo. Existiam naquela época mais de 10 cidades, porque ali tem o Vale do Licos, tem Hierápolis, Colossos, tudo ali. Mas Jesus Cristo escolheu 7. E quando você vê essas cidades na ordem que Jesus Cristo diz, você vai ver que é a ordem geográfica. O carteiro saiu de Patmos, chegou ali. O carteiro saiu daqui de Patmos, atravessou o mar, chegou aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e voltou para Patmos. É a direção geográfica, é como está na Bíblia. Meus irmãos, ele foi escrevendo as cartas, ditou a carta para Éfeso, a igreja que precisava de arrependimento, ditou a carta para Esmirna, a igreja que estava sendo martirizada, ditou a carta para Pérgamo, a igreja que estava misturada com o mundo. Quando ele ditou a 4ª carta, que é para Tiatira, ele se apresentava como o remédio que aquela igreja precisava. Depois ele fazia o elogio, depois ele dava a reprimenda. As duas únicas que não recebem reprimenda são as duas que o agradavam: Esmirna e Filadélfia. Quando ele vai dar reprimenda para Tiátira, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, não apenas que a si mesmo se declara profetiza e não é, não apenas seduza os meus servos a praticarem a prostituição, mas também a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Esta mulher Jezabel. Quem é Jezabel? É errado pensar que Jezabel é um espírito de promiscuidade sexual só porque falou da prostituição. Prostituição ali é idolatria. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma princesa no Antigo Testamento, filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Este homem, como rei, pai dessa princesa, logicamente ele amava a filha dele. Ela, uma mulher riquíssima, inteligentíssima, autoritária, nascida e criada no ouro, tendo tudo do melhor. Naquela época era o pai que procurava o marido para sua filha. Lógico que o rei Etbaal ia encontrar um rei ou um príncipe para casar com a filha dele. Foi então que ele casou Jezabel com o rei Acabe, que era o rei de Israel. Foi um casamento nobre, um casamento real, a linhagem era a mais alta possível, e Jezabel vai para Israel.
Só que quando Jezabel vai para Israel, ela tinha um objetivo, ela tinha um sonho, ela tinha um escopo, ela tinha uma missão, ela tinha o desejo. Qual era? Eu vou implantar a adoração ao meu Deus Baal em Israel. Para eu implantar a adoração a Baal, eu tenho que acabar com a adoração ao Deus de Israel. Por que o povo adora ao Deus de Israel? Porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. Então eles vão ter que parar de ouvir a palavra do Deus de Israel e vão ter que começar a ouvir a palavra de Baal. Como é que eles ouvem a palavra do Deus de Israel? Porque os profetas pregam a palavra do Deus de Israel. Ela ordenou então a matança de todos os profetas do Deus de Israel. Ela calou a boca dos profetas para que o povo não ouvisse a palavra de Deus. Então o povo foi todo para Baal, até que apareceu Elias, o tesbita, e teve toda aquela situação que vocês conhecem no Monte Carmelo. Pois é. Então, esse espírito de Jezabel é um espírito de silenciamento da palavra de Deus. Já tinha atuado no Antigo Testamento, agora esse silenciamento, essa casta de demônios que silenciam na sua mente, que lhe dão aversão à palavra de Deus, chama-se espírito de Jezabel. Já estava na igreja em Tiátira. Ele entra devagar. Primeiro, você começa a ler a Bíblia e dá sono, muito cansaço, trabalho demais, dá muito sono. Irmã, não entendo nada. Irmã, não consigo ler, não compreendo. Você compreende tudo que lê, minha irmã, menos a Bíblia. Que negócio é esse? Irmã, não consigo. Quanto tempo você faz de oração? A irmã, 3 minutos é o máximo que eu consigo, depois não tem mais o que dizer. Isso, ele vai começando na sua vida devagar. A Bíblia vai saindo do centro da sua vida, vai ficando de lado, devagar, até a hora que você pega uma vez por semana, uma vez de 15 em 15, uma vez por mês, uma vez por ano. Espírito de Jezabel. Eu não estou dizendo que um demônio entrou na sua vida, eu estou dizendo que o silenciamento da palavra de Deus entrou na sua vida pelo desinteresse que você tem pela palavra. Não estou aqui acusando ninguém, estou chamando a atenção de vocês, meus irmãos, porque nós precisamos acordar. A Bíblia diz: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olhe, meu irmão, se você não fizer um esforço, você não vai conseguir vencer. Você sabe que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, porque eu vivo nisso, eu prego isso, essa é a palavra, eu tenho obrigação. Mas quantas vezes, para ler de madrugada, eu levanto e vou andando, porque se eu não andar, eu sento e durmo. Para vencer, você tem que se empenhar. Sabe por quê? O Espírito Santo está em você, porque um dia você entregou sua vida a Jesus. Eu estava numa igreja pregando, e
Acabou o culto, o povo veio para cima para conversar, para falar, para tirar foto, não sei o quê. A igreja é muito grande. Eu tinha vindo já de uma outra igreja, e eu estava que não aguentava mais, mas os meus irmãos estavam lá e tudo mais. Tinha um senhor assim, separado. Eu percebi que ele estava com um problema grande e que ele queria falar comigo, e eu estava com a atenção nele. E tinha gente que já estava tirando 2 fotos, porque depois eles deletam, mas querem estar na farsa. Você conhece como é crente? Nós somos assim, não são eles, nós. Eu disse: gente, eu preciso que vocês me ajudem. Moço, você quer falar comigo? Ele disse: quero, mas eu vou deixar todo mundo sair. Eu disse: meus irmãos, faz o seguinte, me dá uma folga, deixa eu conversar com o moço. Fui conversar com ele, puxou uma cadeira. Eu disse: meu irmão, pode dizer o que é. Ele disse para mim: irmã, como eu faço para ter o Espírito Santo? Eu tomei um susto. Eu disse: meu filho, você só tem que render o coração a Jesus Cristo. Se você quiser, eu prego a palavra da salvação para você agora. Se você sentir no coração, você se rende, e o Pai que lhe dá o Espírito Santo. Irmã, tem 10 anos que eu fiz isso. Eu disse: então você já tem o Espírito Santo? Não, irmã, não tem não. Eu disse: meu filho, você se rendeu a Jesus Cristo de todo o seu coração, com inteireza. Jesus Cristo é o único Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Eu disse: então você tem o Espírito Santo? Não, eu não tenho. O homem era tão veemente. Eu disse para ele: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ele disse: irmã, vou dizer logo para a senhora não tem noção dos desejos que eu tenho, dos maus pensamentos que se passam na minha cabeça. A senhora não sabe a podridão minha aqui dentro. Eu disse: nem me conta. Aí eu resolvi, eu tinha que ajudar aquele irmão. Eu tinha que ajudar. Eu disse: meu irmão, ouça aqui. Quando você não era ainda um filho de Deus, sua esposa vinha para a igreja com sua sogra e seus filhos, você ficava em casa, vendo futebol. Você não vinha para a igreja. Lá no seu gabinete, você pegava a sua secretária e você ia para o chiqueiro, porque motel é chiqueiro, não é lugar de filho de Deus. Você ia para o chiqueiro. Quando você saía de lá com ela, você se sentia assim um herói. Viu como eu sou bacana? Eu sou bom, eu faço isso, minha mulher não sabe, ela nem desconfia, ninguém fica sabendo, porque eu sou bom, eu sei fazer as coisas. Eu não sou como fulano que faz, a mulher descobriu, foi o inferno, nada. Ninguém descobre, porque eu sei fazer. Todas as vezes que você pegava a secretária e ia para o chiqueiro, você saía de lá se sentindo herói. Depois que você rendeu a sua vida a Jesus Cristo, passaram uns 20 dias, você pegou a secretária do arquiteto que está do lado do seu prédio, do seu gabinete. Você foi para o chiqueiro, saiu de lá, tudo bem, não tem problema. Davi teve tantas mulheres, né? Abraão teve concubinas, né? Saul teve tanto, Salomão tinha uma porção. Qual é o problema? Eu sou homem, a carne é fraca, não estou deixando faltar nada para minha família, meus filhos estão bem, minha mulher também, não estou fazendo mal a ninguém. Qual é o problema? Deus não vai se importar com isso. Eu sou homem, a carne é fraca. Você começou a se justificar. Aquilo já lhe incomodou. Passou um mês, pegou a secretária e foi para o chiqueiro.
Quando você saiu de lá, você estava se sentindo péssimo, você estava triste, o herói não existia mais. Cadê a valentia? Você se sentia envergonhado. Agora, você me diz que você é sujo, que você tem maus pensamentos, que você tem maus desejos. Ele chorava. Irmã, quem lhe disse tudo isso? Eu disse: quem estava lá no chiqueiro com você. Quem estava no chiqueiro com você não era só a prostituta, meu irmão, era o Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Você vai para o chiqueiro, ele vai junto, mas ele não lhe diz. O Espírito Santo não acusa, mas ele convence. Ele convenceu você do pecado. É por isso que você não sente mais a alegria no pecado. Você ainda peca, mas você não tem mais alegria. Essa é a prova de que o Espírito Santo está na sua vida. Esse homem se babava de chorar. Graças a Deus. Ele, depois de uns 5 anos, encontrei com ele nessa mesma igreja lá na Ilha do Governador. Ele é um homem novo. Deixa eu lhe dizer, no dia que você proclama Jesus único Senhor, Salvador suficiente para você, Deus lhe dá o Espírito que vai sair daqui com você. Ele nunca mais vai lhe deixar. Nunca vai lhe deixar. E você é responsável por isso, porque Ele não vai ministrar o pecado na sua vida. Olha, o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pode acontecer que ele peque. Lá no capítulo 2 da primeira carta de João, João estava escrevendo a carta para pessoas como nós, crentes. Lá no capítulo 2 ele começa assim: filhinhos meus, não pequeis, se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O que significa? A nossa prática não é o pecado, mas o pecado pode acontecer. Como vamos agir com o pecado? João 13. Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos. De uma hora para outra ele teve um insight. Aí a Bíblia diz assim: sabendo Jesus que todas as coisas o Pai colocou nas suas mãos, e que ele viera do Pai, conhecia a sua origem, e que ele iria para o Pai, conhecia o seu destino, ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou uma bacia, encheu de água e passou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou aos pés de Pedro, João 13, versículo 8, Pedro disse para ele assim: nunca me lavarás os pés. Pedro, nunca me lavarás os pés. Jesus Cristo, que estava assim abaixadinho para lavar os pés dele, olhou bem no rosto de Pedro e disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se eu não te lavar, Pedro, tu não tens parte comigo. Pedro disse: então, Senhor, não apenas os pés, mas a cabeça, as mãos, já queria um banho. E Jesus disse para ele: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Eu sempre cito o exemplo assim: você tomou banho para vir para a igreja,
Enquanto você está lá no espelho do banheiro, acerta daqui, acerta dali, você olha pela janela e vê que seu cachorrinho está correndo para a rua. Você sai de lá, larga tudo, vai atrás do cachorrinho, corre atrás dele, consegue pegar e traz, tranca a porta, mas você não calçou os pés. Os pés estão sujos. E agora? Você vai tomar banho? Não, lava só os pés. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Você já se banhou, você foi banhado, você foi perdoado, você foi justificado no sangue de Jesus no dia que você se rendeu a Ele. Porém, pode acontecer que às vezes você suje os pés. Venha a Ele, porque foi Ele que lhe comprou, é Ele que é seu dono. Fale com Ele, converse com Ele, entregue o pé sujo para Ele lhe limpar, para que Satanás não tenha vantagem na sua vida. Quando Jacó estava na pior das situações, Deus diz para ele: Jacó, sobe a Betel e habita ali, e edifica um altar ao Deus que te apareceu no dia em que tu fugias da presença de Esaú. Jacó, lembra do dia em que houve o nosso encontro pela primeira vez. Lembra daquele momento, Jacó, em que eu passei a ser o teu Deus e tu passaste a me pertencer. Ele está dizendo para você, meu irmão, na hora da dificuldade, volta àquele primeiro encontro, aquele primeiro momento em que você teve o encontro com Jesus Cristo, em que você ouviu a palavra, em que você se rendeu a Ele. Clame por Ele, chore, entregue a sua vida, porque você tem dono, porque você tem proprietário, porque você tem o Espírito. Mas uma coisa é certa: procure botar a palavra para dentro, para que a sua vida vá explodindo e você vá crescendo, e o Espírito Santo vá transfigurando você num filho de Deus cada dia mais parecido com Jesus, porque você já tem o Espírito, mas você precisa da palavra para que o Espírito faça a obra em você, para que você seja um filho de Deus cheio do Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que resplandeça o seu rosto sobre nós. Eu quero dar um abraço em todos vocês, uma igreja linda. Eu vou ter que sair correndo, que eu tenho uma live agora para uma igreja nos Estados Unidos. Eu faço essa live toda terça-feira. Esta eu não ia fazer, porque eu estaria aqui, mas a pastora veio para o Brasil, porque o pai dela morreu. Então eu não tive coragem de dizer a ela que eu não iria fazer. Que Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. Até lá.